A Federação Espírita do Paraná apresenta Divaldo Pereira Franco. Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, nossos votos cordiais de muita paz. No dia 19 de novembro de 1889, um velho navio da empresa Cunard, o Citia, sai do porto de Boston, nos Estados Unidos, com destino a Liverpool, na Inglaterra. A bordo está uma mulher de bela aparência, ainda jovem, acompanhada de duas filhas, muito jovens. É a senhora Leonora Piper. Ela contempla a cidade de Boston, pertencente à Nova Inglaterra, na América, e quase que se arrepende da aventura que estava encetando. Reflexionando a respeito da sua vida, ela fará uma análise dos últimos acontecimentos daqueles próximos 5 anos. Tudo começou de uma maneira inusitada. Depois do parto da sua segunda filha, ela ficara com algumas sequelas. E ouvira falar que na cidade em que morava, Boston, havia um vidente que também era possuidor de uma faculdade curativa. Várias das suas amigas da classe média tiveram oportunidade de visitá-lo com inusitado êxito. Ela optou por fazer-lhe uma consulta, mas não esperava o que aconteceu. No dia em que estava sentado diante daquela personagem estranha, a senhora Piper teve a sensação de desmaio. E quando recobrou a consciência, o vidente estava atoleimado e dizia-lhe de maneira nervosa: "Mas a senhora é muito mais forte do que eu. A senhora é portadora de uma faculdade incomum. Eu não tenho nada que lhe dizer, porque foi a senhora quem me disse coisas que eu jamais esperei ouvir de qualquer outra pessoa." A senhora Piper não entendeu. Ela não guardara a mínima ideia do que houvera sucedido naquele lapso de tempo em que parecia ter desmaiado. Foi assim que tudo começou. A partir de então, ela era capaz de olhar uma pessoa e referir-se a familiares que haviam morrido. Dava-lhes os nomes, a data do falecimento, os nomes das pessoas que se encontravam no outro lado da cortina, além do véu. Também falava a respeito daqueles que viviam, e peculiarmente, ela podia ver objetos desaparecidos. Como era natural, ela passou a ser procurada pela vizinhança. Para poder ordenar e não desequilibrar a sua vida, ela optou por marcar 2 tardes por semana, mais tarde 2 noites, para esse mistério. A verdade é que não tinha a menor noção o de que se tratava. Aquilo ocorria tão espontaneamente que ela não tinha nenhum controle sobre o fenômeno. Foi numa dessas vezes que 2 senhoras muito bem vestidas, da alta burguesia local, chegaram à residência da senhora Piper e fizeram-lhe uma pergunta estranha: se ela era capaz de dizer onde se encontrava um talão de cheque
que havia sido perdido por uma das senhoras. Mas a descrição que ela deu do móvel em que estava guardado o talão de cheque foi tão detalhada que as duas damas, quando chegaram em casa, não tiveram a menor dificuldade de ir àquele móvel que já haviam revistado e ali encontrar o perdido talão. Somente que uma dessas senhoras era a sogra do notável pai da psicologia pragmatista americana, o professor Dr. William James, o notável catedrático de psicologia, que era famoso internacionalmente. Quando contaram ao professor James que aquela mulher era extraordinária, ele sorriu. Coisa de mulheres. Ela nada mais é do que uma charlatã, somente que é uma charlatã muito hábil. Ela deve ter um grupo de detetives que deu informações dos possíveis clientes que a irão visitar. Mas as duas senhoras sorriram dele. E ele resolveu visitar a senhora Piper quando já estava realizando as suas reuniões noturnas. Ele teve o cuidado de adentrar-se no quarto da senhora Piper, onde havia vários convidados, depois que ela se encontrava em transe. Era um transe muito peculiar. Os seus olhos reviravam, ela mudava de personalidade e fazia as descrições com muita espontaneidade. Quando o professor James sentou-se quase sem ruído, a senhora Piper saudou pelo nome. Disse-lhe o nome da universidade na qual ele ensinava. E adentrou-se com algumas informações que o surpreenderam e aumentaram-lhe a descrença. Esta mulher devia ser muito hábil. Como pudera imaginar que o eminente mestre da psicologia nova estava em sua casa de maneira incógnita? Ele resolveu então desmascará-la e passou a frequentar-lhe a residência, sempre depois que ela estava em transe. Numa dessas noites, ela disse ao Dr. James: quero informá-lo que a sua tia Kate morreu em Nova York esta manhã. Ele achou aquilo muito interessante. Ela deveria ter alguma informação ou manter qualquer contato desonesto com o telegrafista do correio que lhe dava as informações. Quando ele chegou a casa, meia hora depois, recebeu o telegrama de uma prima, dizendo-lhe que a tia Kate houvera morrido naquela madrugada, alguns minutos depois da meia-noite. Ele resolveu então convidar uma das maiores autoridades da pesquisa científica dos Estados Unidos e recorreu ao Dr. Richard Hodgson, catedrático da Universidade de Columbia. Ao levar o professor Hodgson, ele apresentou a médium, dizendo tratar-se do Sr. Smith. Ela sorriu e disse o nome do estranho. Falou a respeito de seu pai, que estava morto, de seu irmão, e referiu-se que a sua genitora e outros membros da família, aos quais nomeou pela própria designação, encontravam-se. O professor Hodgson ficou surpreso, mas percebeu que ela era ainda mais hábil do que eles podiam imaginar. E compreenderam que ela dispunha de uma equipe de detetives e mandava esses detetives fazerem pesquisas a respeito das prováveis futuras pessoas que as visitariam. Depois, ela deveria ter o hábito de mandar alguém ao cemitério, anotar o número das sepulturas, consultar os livros de anotações e memorizava. Tudo coisa muito simples.
Mas à medida em que os anos se passaram, a senhora Piper, que era uma dona de casa de pouca instrução, continuava deslumbrando as pessoas que a consultavam. Foi então que o Dr. Hodgson teve uma ideia: levá-la a um país onde ela não conhecesse a ninguém. Ali seria fácil desmascará-la. E por isso, ela estava agora dentro do vapor Citia, da grande companhia da Cunard. Ela escreveu depois a uma amiga: curioso, para provar que eu sou honesta, tenho que sair da minha pátria e fazer com as duas minhas filhas menores uma viagem extravagante e cansativa, e muito mais desagradável do que ela poderia imaginar. Quando o navio chegou ao porto de Liverpool, 2 detetives da Sociedade Dialética de Pesquisas da Inglaterra foram destacados para acompanhar Leonora Piper onde quer que ela estivesse. Eles eram substituídos e davam plantão 24 horas por dia, para que ela não tivesse acesso a ninguém, para que não pudesse comunicar-se com pessoa nenhuma. E convidada para hospedar-se na residência de Sir Oliver Lodge, esse homem notável da pesquisa em torno de Sherlock Holmes. A senhora Holmes, melhor dizendo, Lodge, trancou a Bíblia, todos os documentos em um cofre forte. Despediu todos os empregados. Contratou empregados novos que não conheciam nada da família. Retirou todas as pinturas de familiares das paredes. Trancou-as em um quarto. E quando a senhora Piper chegou, pediu-lhe para revistar a sua bagagem, na tentativa de encontrar monografias, biografias, documentos que ela deveria carregar para manter as informações de memória. A senhora Piper ficou em Londres 3 meses. Realizou 88 sessões. Ofereceu algumas centenas de provas a respeito da imortalidade da alma em torno da sua mediunidade. Foram realizadas pesquisas de 44 itens de informações em torno de algo que ninguém sabia e que somente puderam ser constatadas a posteriori. Por fim, foi exaltada como uma grande médium e retornou aos Estados Unidos. Mas os jornais noticiaram a saga extraordinária dessa mulher. E quando ela chegou a Boston, já era famosa e admirada. A imprensa americana havia a saudado como a mais notável sensitiva de todos os tempos na América. Mas ela não entendia nada. Não sabia por que aquilo lhe acontecia. Quando alguém lhe perguntava, ela dizia: não sei. Todas as informações de que disponho são aquelas que me dão. Eu penso que deve ser telepatia, porque não há outra explicação para isso. Que os sábios que me investigam deem a palavra final, porque eu não tenho nenhuma informação a acrescentar. As experiências da senhora Piper culminaram quando um notável cientista veio especialmente da Inglaterra para acompanhá-la. O Dr. James Hyslop. Ele era célebre porque se doutorara em Cambridge e realizava as suas experiências de maneira muito peculiar. Ele saía do hotel em que se hospedara em uma carruagem com as cortinas descidas,
uma máscara colocada sobre o rosto. Entrava na sala depois das reuniões iniciadas, sentava-se atrás da senhora Piper, e ela naturalmente chamou pelo nome, descreveu-lhe a aparência física, falou a respeito dos seus mortos por 3 meses. E nesse período, ele não enunciou uma palavra, para que ela não ouvisse a tonalidade da sua voz. 3 meses depois, ele rendeu-se. Essa mulher era incomparável, mas deveria ter uma explicação. Claro, que não fosse a imortalidade da alma. A mim me surpreende, porque os chamados sábios e cientistas, os grandes investigadores da paranormalidade humana, levam parte pris a proposta de negar. Não são honestos, raríssimas exceções, nem coerentes nas suas pesquisas. O seu propósito não é constatar a existência de uma vida além da vida, senão negá-la, porque é muito cômodo. Negar é uma atitude de acomodação emocional aos velhos hábitos. Aceitar é uma revolução que impõe mudanças radicais. Asseverava Platão que bom negócio faz aqueles que não acreditam na sobrevivência, porque tem uma vida desregrada e com a morte tudo se acaba. Mas é um ledo engano, porque depois da vida eles defrontam a vida e experimentam uma grande frustração. O Dr. Hodgson, fascinado pela mediunidade agora da senhora Piper, retirou a máscara da face e acompanhou as grandes transformações que se operavam. Havia na cidade de Boston um jovem advogado de nome George Pillow. Uma vez, ele veio a uma experiência da senhora Piper, mas logo depois ele teve uma morte repentina. No ano de 1891, o espírito guia da senhora Piper, o Dr. Finuit, que dizia ter vivido na cidade de Metz, na França, e falava com voz masculina e um carregado acento francês, anunciou que George Pillow iria comunicar-se e desejava falar com seus familiares. Esses familiares vieram munidos de álbuns de fotografias. Colocaram diante da senhora Piper mediunizada, para que ela tentasse identificar quem eram aquelas pessoas ali fotografadas. George Pillow acertou a identificação de vários álbuns fotográficos que lhe foram trazidos. Oportunamente, a família trouxe aproximadamente 200 pessoas que desfilaram diante da médium Teresa. 100 delas não haviam conhecido a George Pillow. E cada vez que passavam deles, não conheço. Esse eu conheço. E ele falava a respeito das peculiaridades psicológicas, dos hábitos do indivíduo, das conversações que tiveram no passado, da sua vida em relação com essas pessoas. É claro que todos ficaram fascinados, mas deveria ser telepatia. Então, o Dr. Hodgson convidou um amigo de Pillow que falava grego. Língua, é claro que a médium não falava. E esse amigo, tendo ido visitar a médium em Teresa, dialogou com George Pillow em grego. E ele respondeu em grego com o mesmo tom jocoso que ele era peculiar. E ao terminar, o amigo disse: por pouco, eu não fiquei certo que estava conversando com George, como era nosso hábito anteriormente. A senhora Piper continuou das suas experiências
experimentando os fenômenos naturais da existência. No ano de 1901, seu marido desencarnou. Ela prosseguiu nas experiências até o dia 31 de julho de 1911. Portanto, aproximadamente 26 anos de fenômenos. Mas os fenômenos eram tão fascinantes que o Dr. Hodgson, aquele que foi para desmascará-la e que se transferiu para a América para estar junto dela, rogou-lhe que não interrompesse. Ela era portadora de uma fenomenologia extraordinária. Levou-a de volta à Inglaterra para novas pesquisas. E ela continuou, embora com a saúde debilitada, a realizar as sessões até 1924. Quando então os espíritos proibiram-na de realizar novas experiências. Mas mesmo assim, como despedida, ela deu uma série de sessões para as quais foram convidadas personalidades internacionais na área da pesquisa psíquica, metapsíquica, que foram unânimes em declarar que aquela mulher comunicava-se com os mortos. Foram gastos, durante quase 40 anos de investigação, $150 mil. Recordemos-nos que estamos no fim do século XIX, no começo do século XX. Foram elaborados relatórios em 3.000 páginas, que se encontram arquivados na Sociedade Dialética de Londres. E a senhora Piper foi considerada a mais notável médium, que jamais se equivocou e nunca foi surpreendida na mínima fraude. No ano de 1950, escreveu um jornalista americano: quem se encontrasse numa pequena praça dos arredores de Boston e visse uma senhora veneranda de 91 anos, sentada ali no banco do jardim, com uma outra, que era sua filha, também com os cabelos já brancos, e uma governanta, que lhe foi colocada pela Sociedade Dialética de Londres, que lhe ofereceu uma pensão para que ela tivesse uma vida digna e não necessitasse de cobrar pelos seus fenômenos, não saberia que aquela mulher surda, que não escutava o campanário da igreja, havia sido a notável sensitiva que se comunicara com os mortos. O seu nome foi retirado do catálogo telefônico, para que ela não fosse incomodada. E a vizinhança não poderia imaginar que aquela simpática velhinha de olhos azuis e irrequietos havia sido a ponte mais extraordinária para se atravessar o rio da imortalidade. Mas a senhora Piper não é um caso único na historiografia dos fenômenos mediúnicos. No mês de março de 1850, em pleno Palácio das Tulherias, em Paris, no apogeu do império de Napoleão III, casado com Eugênia, imperatriz vinda de Espanha, a corte está reunida na sala do trono. Os ventos frios sopram lá fora. Os candelabros estão com as velas acesas. Uma mesa de jacarandá pesando 80 quilos, com uma toalha que desce, trabalhada em gobelin, e 2 castiçais de prata, com 5 braços e velas acesas, devem participar de uma experiência incomum. Um jovem de menos de 20 anos havia sido convidado pelo imperador para realizar uma sessão ali na sala do trono. Napoleão III era chamado o Carbonaro, ou Napoleão o Pequeno, por causa da sua estatura, e usava sapatos especiais para colocá-lo mais alto. Eugênia, sua mulher, ficou célebre
por haver lançado as sedas chiantes. Trocava de traje 3 vezes ao dia, fora o traje de dormir. Não sei como é que tinha tempo. Mas ali estava a representação da corte e alguns convidados especiais. O príncipe e a princesa de Metternich, representantes da Áustria, aqueles que participaram da Tríplice Aliança. Daniel Douglas Home era um jovem escocês cuja vida fora assinalada por perturbadores fenômenos. Órfão de mãe, ele foi mandado daqui para ali, da Inglaterra para os Estados Unidos. E sempre era jogado de uma casa para outra, porque onde quer que ele estava, os objetos mudavam de lugar sem contato humano, coisas de Satanás. Até que ele foi mandado de volta para a Inglaterra, onde ficou sob os cuidados de um experimentador, que não teve dúvida em afirmar que Daniel Douglas Home era portador de um certo pacto com Satanás. Porque só Satanás é que faz essas coisas. É tão curioso como Satanás é forte e Deus é fraco. Daniel Douglas Home começou a realizar as suas experiências e se tornou famoso como sendo o médium das cortes europeias. Logo depois, ele terá a oportunidade de ser médium da rainha Vitória da Inglaterra, aquela em cujos domínios o sol não se escondia nunca. Viúva do príncipe Alberto, Vitória convidou Daniel ao palácio de Buckingham para que ele trouxesse das sombras da morte o falecido esposo de Vitória. E Daniel trouxe-o. E o príncipe Alberto materializou-se, deu-lhe conselhos sobre o vice-reinado da Índia. Vitória dialogou com o marido morto, agora materializado através de Daniel várias vezes. E ficou tão comovida que ofereceu a Daniel um relógio de ouro, em cuja parte posterior ela escreveu: a Daniel, com toda a gratidão de sua amiga. O relógio encontra-se em exposição da Sociedade Dialética de Londres para quem deseje vê-lo. Ele não cobrava, só aceitava presentes. Desde que fossem casacos de peles, joias, viagens, hospedagens nos hotéis de luxo. Dinheiro não, porque dava indignidade. E como ele era o médium dos reis, necessitava vestir-se muito bem, apresentar-se muito bem, ser muito bem tratado. Mas isso vem depois. Naquele 1850, ele está na corte mais fabulosa da Europa. E está sentado numa cadeira de espaldar alto, negra, de braços também de jacarandá, defronte do trono do imperador e do trono da imperatriz. Subitamente, os candelabros começam a oscilar e Daniel fica pálido como mármore branco. Narração feita pela princesa de Metternich numa carta que mandou à sua irmã em Viena. Graças a quem podemos estar presente nessa reunião pelos detalhes. Todos pensamos que ele estava morrendo. O mármore da sua face, quando ele falou com uma voz estranha, os espíritos estão contentes. Então as cortinas levantaram-se. A lareira estava acesa. O imperador, que entendia de prestidigitação, cravou os olhos em Daniel. Então a cadeira dele correu, empurrada por mãos invisíveis, até o trono. O imperador recuou. E então Daniel sorriu, levantou-se, chegou junto da lareira e lavou o rosto com as labaredas. Colocou as mãos como se estivesse diante de uma cascata. O imperador, surpreso, levantou-se e Daniel pediu-lhe uma folha de papel, que ele deu. Daniel jogou-a das labaredas e deu as costas.
O papel não queimou. Então o imperador disse: Daniel, quer-se que? Ele disse: esqueci, pode queimar. Então as labaredas tomaram conta do papel. O imperador viu que era um farsante. Como é que ele podia ter feito aquilo? O papel não escuta nem as chamas. Então o imperador viu que alguma coisa agitava-se por baixo do tecido de gobelino. Sacou de um punhal de ouro e rasgou a peça para encontrar nada. Então, quando o imperador se acercou à mesa de 80 quilos, levantou-se no ar e inclinou-se para fazer uma homenagem ao imperador. Mas o que foi mais peculiar é que a mesa, ao inclinar-se, os candelabros, os castiçais, pareciam colados e ficaram na inclinada, sendo que a chama da vela, ao invés de seguir a lei da gravidade, inclinaram-se também como se fossem metálicas. A borda da toalha, pelo natural, à medida que a mesa se inclinava, elas manteriam a verticalidade pela lei da gravidade. Elas também, metalizadas, recuaram. O imperador ficou estupidificado. A mesa voltou à sua postura. E então, a imperatriz, agora nervosa, disse: como nós somos gratos a Napoleão Bonaparte, de quem o imperador era sobrinho. Gostaríamos tanto de agradecer-lhe. Uma folha de papel flutuou no ar, caiu no colo da imperatriz com o autógrafo de Napoleão I. Então Daniel pediu-lhe: Imperatriz, Vossa Majestade, coloque a sua mão embaixo da mesa. Quando ela colocou, ela deu um grito e disse ao marido: veja, toque você mesmo. O imperador tocou e ficou muito pálido. Então ele disse: é a mão do meu sogro. Eu estou apertando a mão do meu sogro. A corte perguntou: mas como? Sua Majestade sabe. Meu sogro havia perdido o dedo polegar da mão direita numa batalha. E a mão que eu estou apertando tem apenas 4 dedos, menos o polegar. Naquele momento, Daniel disse: os espíritos estão contentes. Por acaso tem uma concertina, um pequeno acordeon? Ninguém tinha. O imperador mandou acordar o encarregado de uma loja de músicas do outro lado do Palácio do Louvre, para que trouxesse uma concertina nova. E foi chamada a princesa de Metternich para que colocasse aquela concertina acima da cabeça. Nas suas palavras, 2 mãos de aço seguraram as minhas mãos e tocaram magistralmente, eu que nunca toquei um instrumento musical. A reunião foi encerrada com aplauso e Daniel recuperou a sua natural bonomia. Era muito educado, um verdadeiro gentleman, considerado o hóspede por excelência. Mas Daniel anunciou que os espíritos haviam lhe dito que a sua mediunidade ia ficar suspensa durante 1 ano. No dia 21 de março, à porta de Daniel de Douglas Home, em Paris, estava o barão de Beaumont, em nome do imperador, que havia ido perguntar se os fenômenos já haviam voltado. Daniel disse: ainda não, eles voltarão em abril. No dia seguinte, à data fixada, a mesma personalidade estava à sua porta perguntando-lhe: os fenômenos voltavam, o imperador está inquieto. E Daniel disse: pode afirmá-los. À meia-noite de ontem, eles voltaram a atuar na minha casa. Daniel Douglas Home apresentou a sua mediunidade pelas cortes europeias. Esteve em Florença, fascinou a maior escritora inglesa, Elizabeth Barrett Browning, que escreveu o mais lindo poema de língua inglesa sobre o amor, dedicado a Robert Browning, o seu marido ciumento. Esse poema, que é clássico da literatura mundial, faz parte dos chamados versos portugueses.
uma coletânea de 12 poemas absolutamente perfeitos, nos quais ela exalta o amor que tinha pelo seu querido Robert. Nessa reunião que foi dada na residência do autor dos últimos dias de Pompeia, Daniel Douglas-Home, em transe, materializou um espírito que colocou uma coroa de clematitas sobre a cabeça de Elizabeth Barrett Browning. O marido, tomado de ciúme, disse que Daniel havia distendido os pés e colocado. Ele distendeu os pés e as pernas por mais de 5 metros e conseguiu colocar a coroa na cabeça de Elizabeth. Marcado pelo ciúme, escreveu um livro de 1000 versos, intitulado Mr. Pluft, The Medium. E as pessoas, quando liam, perguntavam a Daniel: você já leu o livro do seu arqui-inimigo Robert Browning? E disse: sim, eu tive a honra de lê-lo. Mas o livro é contra você. Não pode ser, porque ele fala de um mistificador e eu não sou mistificador. As minhas sessões são feitas à luz do dia, com as janelas e as portas abertas, para que não haja a mínima probabilidade. E foi assim que um dia em Londres, em um 3º andar, em que ele estava sendo pesquisado por vários cientistas, subitamente ele palideceu, enrijeceu-se, flutuou no ar e foi jogado pela janela aberta. Os cientistas correram para vê-lo estatelar-se lá embaixo das pedras. Quando então escutaram alguém bater a porta, foram abri-la, era Daniel que estava voltando. Os cientistas perguntaram: mas como foi isto? Ele respondeu assim e repetiu a experiência. Daniel Douglas-Home é considerado o mais extraordinário médium de todos os tempos na paranormalidade humana. Ele mantinha um periódico Burnet at Life, mas não era reencarnacionista. O egregio codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, dedica-lhe belas páginas na Revue Spirituelle. Mas Daniel Douglas-Home, estando em Roma, fez várias reuniões para o Papa, que o converteu ao catolicismo. Ele se houvera casado com uma jovem russa, sobrinha neta do Tsar da Rússia. E seu padrinho de casamento foi Alexander Aksakov, médico do Tsar da Rússia. Ela morreu tuberculosa, enfermidade que também mataria Daniel aos 33 anos de idade. Ele casou-se por segunda vez com uma outra russa. E o imperador, o Tsar, ofereceu-lhe de presente uma joia de alto preço. Bem, as suas joias eram todas presentes reais. Ele tinha o pudor de não aceitar qualquer presente, porque era problemático, não tinham de guardar essas coisas de pouca significação. Desencarnou, foi enterrado no interior da França e deixou um legado de mediunidade extraordinária. A humanidade sempre teve médiuns de excelentes faculdades que deslumbraram cada século, cada investigador. Mas eles não eram espíritas. Foram instrumento para provar a imortalidade da alma. E passaram aureolados de glórias e vazios como as sepulturas depois de utilizadas pelos cadáveres inúteis. Orquídeas belas, sem perfume, adorno, quando no Brasil e no mundo, homens e mulheres da talha de Eurípides Barçanufo, na pequenina cidade de Sacramento, ao despontar a mediunidade, dedicam-se a estudar o livro dos Espíritos de Allan Kardec e descobrem o mapa do tesouro. Além de descobrir a imortalidade da alma, conscientizam-se e entregam a sua vida à renúncia
à abnegação, à prática da caridade, que é a máxima filosófico-religiosa da doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação. Como a notável senhora Zilda Gama, aliás, senhorita, que certo dia, estando em uma reunião social, o hipnotizador encontrou-a e pediu-lhe que sentasse ao piano. Ela era um pouco mais que uma adolescente, numa cidade do interior de Minas Gerais. E ela disse: mas eu não sei tocar assim, a senhora sabe. Toque! E ela, no estado hipnótico, tocou várias sonatas noturnos de Chopin, para voltar ao normal e dizer: a senhora é médium. E a partir dali, ela tornasse médium de Victor Hugo, recebendo uma série de obras notáveis, do Calvário ao infinito, na sombra e na luz, dor suprema e etc. Estudei da doutrina espírita, Zilda Gama terá a ocasião de psicografar Allan Kardec no ano de 1913, deixando legado extraordinário a respeito da mediunidade espírita, consciente, vinculada à caridade e a Jesus. Nesse mesmo período, uma jovem senhora, também portadora de mediunidade incomum, que desencarna solteira, portanto senhorita, Ivone do Amaral Pereira, tem transes e retorna desses transes trazendo notícias de uma vida além da vida, de regiões de profundo sofrimento, de onde ela viera, um vale de amargura e de dor, onde se hospedam os suicidas. E à medida que os anos passam, Charles, Bezerra de Menezes, Chopin, tomam de Ivone do Amaral Pereira e escrevem as obras dignificantes da revelação do mundo espiritual, particularmente Memórias de um Suicida, de Camilo Castelo Branco, suicida português, que no livro está sob pseudônimo. Celebriza-se Ivone do Amaral Pereira, que mergulhou em um livro dos espíritos seu pensamento, sua alma, sua emoção, para poder viver de acordo com as diretrizes da caridade. Obsidiados chegam à sua casa e ela os harmoniza com o toque das suas mãos. Paralíticos que ela desenlaça do torpor que lhes imobiliza os movimentos. Cegos que ela toca e alguns recuperam a visão. Torna-se uma bandeira de luz e de caridade. Pobre, costureira modesta, recebe o carinho de uma sua irmã na cidade do Rio de Janeiro, que constrói um quarto no imenso quintal da sua casa no bairro da Piedade, onde ela vai escrever as obras maravilhosas a respeito do mundo espiritual, as recordações da mediunidade, a sua jornada de criança médium a partir dos 3 anos, deslumbrando seu pai, que era um profundo conhecedor da alma humana, a sua psicografia, as revelações do mundo espiritual. Eu estava presente no mês de junho de 1957, quando saímos de Belo Horizonte com Dona Ivone, e o casal Abreu, para visitarmos em Pedro Leopoldo o venerável Francisco Cândido Xavier. Terminada a reunião, Chico Xavier acercou-se-lhe e disse-lhe diante de nós outros: Ivone, André Luiz está me dizendo que Memórias de um Suicida é o livro mais notável do Espiritismo nos últimos 50 anos. E será o livro mais notável do movimento espírita mediúnico nos próximos 50 anos. E ele, que estava psicografando as revelações extraordinárias de André Luiz, Dona Ivone do Amaral Pereira,
gentil e jovial, amante da codificação, havia se embriagado de luz em O Livro dos Espíritos. Esta obra que marca o momento culminante da humanidade, antes e depois de 18 de abril de 1800. Recordemos-nos no meio desses médiuns do venerável apóstolo Francisco Cândido Xavier, médium a partir dos 4 anos, que logo depois que sua mãe desencarnou disse-lhe: não me chore, você me vai ver dentro de um caixão, mas me vou levar para o hospital e logo depois eu voltarei, Chico. Era uma pobre lavadeira do Rio das Velhas, em Pedro Leopoldo, lugarejo de menos de 2.000 almas. Então, quando ela estava no caixão, todos choravam e o menino Chico sorria, porque sabia que aquilo era um engodo. E no dia de tempestade, menos de um mês após, ele correu para baixo da mesa, quando a mãe lhe apareceu: venha cá, meu filho. E Dona Maria João de Deus pegou-lhe pela mão, levou até a porta do quintal e disse-lhe: não tenha medo das coisas de Deus, tenha medo das tentações que saem de dentro de você. Olhe, Chico, o balé do relâmpago e o aplauso do trovão. Venha, meu filho, para o quintal. E na chuva, aquela criança começou a entender a notável sinfonia da natureza. Quando seu pai se consorciou com uma outra mulher muito pobre, que viveu pouco, e o menino Chico Xavier ia ficar órfão por segunda vez, ele se ajoelhou à cama em que ela expirava e disse-lhe: não me deixe, eu não suportarei uma segunda orfandade. Aquela senhora analfabeta passou-lhe a mão pela cabeça e disse: Chico, eu não deixarei você órfão. Você nunca ficará órfão. Lembra-se, Chico, que você chegava no quintal e me dizia: eu vejo em cima de nossa casa um arco-íris. E nesse arco-íris eu vejo centenas de rostos luminosos dando-me adeus com suas mãos. E você me perguntava: quem são? E eu lhe dizia: são seus irmãos do arco-íris. Eu me vou, mas eu vou fazer parte desse arco-íris. E aonde quer que você vá, eu estarei com seus irmãos do arco-íris, acenando para você, não a Deus, mas eu estou aqui. Ele cerrou as pálpebras daquela mulher e mergulhou os seus olhos marejados de lágrimas em O Livro dos Espíritos. Em 1931, quando ele contava 21 anos, e o venerável Espírito Emmanuel lhe apareceu em cima de uma pequena cascata, ali nas fronteiras da sua atividade de servidor do Ministério da Agricultura, na Fazenda Modelo de Pedro Leopoldo, Emmanuel lhe disse, depois de uma vária e longa dissertação: quero dizer-te uma coisa, se algum dia eu te aconselhar algo que esteja oposto ao que Allan Kardec escreveu em O Livro dos Espíritos, deixa-me e segue Allan Kardec e O Livro dos Espíritos. E ele foi fiel desde aquele 1931 até 2002, quando desencarnou. Sempre fiel a Allan Kardec e a sua doutrina exarada em O Livro dos Espíritos, que é o pórtico da nova era. A obra que Daniel Danglas-Home poderia ter lido, porque logo depois de publicado o livro em Paris, o imperador Napoleão III mandou convidar Allan Kardec ao Palácio das Tulherias mais de uma vez, para pedir informações a respeito da sobrevivência da alma, daquele livro que ele publicara, e dos fenômenos de Daniel Danglas-Home. Se a venerável Leonora Piper houvesse lido a obra de Allan Kardec, O Livro dos Espíritos, nada obstante a nobreza e a correção da sua vida,
ter-se transformado em um farol de bênçãos, pelo que poderia ter feito a mais, além da informação a respeito da continuidade da vida após o decesso tumular. E por essas e por muitas outras razões que os espíritas da terra, durante este ano em júbilo, estamos celebrando o 6º centenário do lançamento desta obra imperecível que apareceu em Paris em uma manhã de abril fria, na Galeria d'Orléans, na pequenina Librairie d'Antilles e Palais Royal, ao lado da Comédie Française, onde se inicia a era da imortalidade, de uma doutrina que tem o seu alicerce no fato da ciência, que explica os enigmas existenciais. Quem somos nós? De onde viemos? Para onde vamos? Por que estamos aqui? Quem não se fez uma dessas 4 interrogações, senão as 4? E o Espiritismo responder-lhe-á: estamos aqui para desenvolver o Deus interno que jaz em nosso ímã. Nós viemos do psiquismo divino, para onde retornaremos mantendo a nossa individualidade. Porque sofremos em desobediência às leis cósmicas do amor. Qual na razão dos nossos desajustes, as heranças antropossócio-psicológicas do nosso processo de evolução, que nos reteve no instinto alguns 500 milhões de anos, para o despertar da inteligência há 60 mil anos no homem de Neandertal e há apenas 10 mil anos o nascer da consciência. Somos mais instinto do que razão. Por isso reagimos mais do que agimos. Sempre nos equivoquemos para poder aprender e guardamos esse instinto de conservação da vida através da agressividade que o amor suavemente vem convidando-nos a dulcificar. O Livro dos Espíritos, portanto, veio para ficar. E o egrégio codificador dessa doutrina ímpar terá a ocasião de dizer a posteriori: o Espiritismo é uma ciência que anda ao lado da ciência, mas não se detém onde a ciência para. Vai mais além, porque a ciência convencional estuda efeitos, e o Espiritismo remonta às causas. No dia quando a ciência provar que nós espíritas estamos equivocados em um ponto, que abandonemos este ponto e sigamos a ciência. 150 anos, quase, depois deste enunciado, a ciência somente confirmou em várias disciplinas, como na física quântica, na química ortomolecular e também na ciência biológica, na embriogenia, na embriologia, na psicologia, os dados da ciência na física quântica, que se encontram incertos em a doutrina espírita. Mas o mais fascinante foi essa doutrina trazer-nos os seres queridos, por quem chorávamos e que acreditávamos consumidos pela morte, que vieram dizer-nos: estamos de pé. Não existe morte, só existe vida. Ó Zenas, a imortalidade da alma, a ressurreição de Jesus Cristo repete-se multimilhões de vezes, demonstrando que da pátria de onde viemos, a ela retornaremos em júbilo ou em lágrimas, conforme as nossas. Então recordo-me de Confúcio: quando tu nasceste, ou quando tu chegaste, todos sorriam e tu choravas.
Vive de tal forma que quando tu morras, quando tu voltes, todos chorem, mas tu sorrias. Quando as pessoas me vêm dizer, ai, disseram-me que não devo chorar pelo meu marido que morreu, pelo meu filho. Eu digo, e por que não? Ah, no Espiritismo, eu digo, não, não tem isso não. O Espiritismo não nos torna insensíveis, nem nos desumaniza. Chore. Deus se desespere, que é outra coisa. Se eu morrer e ninguém chorar, eu vou ter um choque terrível. Estavam ansiosos para que eu morresse. Então eu digo na Mansão do Caminho, pelo amor de Deus, chorem, nem que seja de fita, para todos dizer assim, nossa, como ele era amado. Então existem tantos mitos. O Espiritismo matou a morte, diminuiu o punhal da saudade, mas não eliminou a ternura dos seres queridos. Como escreveu o poeta inglês Stevenson, a saudade é a presença dos seres ausentes e é a ausência dos seres presentes. Ei-nos aqui, mas impalpáveis, como os raios infravermelhos e ultravioletas do sol, que estão atingindo-nos, mas não os vemos. Então o Espiritismo realizou esta saga imensa de romper esse paredão que tornara a existência uma forma de vida, demonstrando que a vida é única em duas etapas, no corpo e fora dele, mas sempre na vida. Por essas e muitas outras razões, ao evocarmos aquele 18 de abril de 1857, agradecemos a Deus a honra de havermos recebido esta obra que irá conduzir a humanidade no futuro, cantando o hino da ternura do amor, conforme Jesus havia feito desde os primórdios da sua experiência carnal conosco aqui na terra. E para coroar isso, gostaria de cantar uma experiência trágica do amor. O jovem era veterano de guerra do Vietnã. Havia chegado com vida a New York e telefonou para sua casa no meio oeste americano. Papai, mamãe, eu sobrevivi. Acabo de desembarcar e pretendo chegar aí dentro de 3 dias. Meu filho, gritam os dois entusiasmados no telefone central e no outro equipamento auxiliar. Venha rápido, vamos preparar uma festa. Papai, mamãe, eu gostaria de pedir licença para levar um amigo. Esse amigo salvou a minha vida no campo de batalha. Traga-o! Mas há um detalhe, papai e mamãe. Para salvar a minha vida, ele recebeu o impacto da granada. Os petardos atingiram-lhe o olho e ele perdeu o olho direito. Teve que amputar um braço, amputar uma perna. Ele não tem a ninguém e me salvou a vida. Eu estou vivo graças a ele. Eu então peço licença para levá-lo, para poder protegê-lo, cuidar dele. A mãe disse, meu filho, mas você é tão jovem, você vai poder cuidar de um indivíduo limitado, quase cego, sem uma perna, sem um braço? Você vai jogar sua vida fora? Mamãe, ele salvou a minha vida. Meu filho, interne-o em Nova York. Nós ajudaremos a pagar o internato. Mamãe, mas ele salvou a minha vida. Mas ele é um aleijado. Você precisa de viver. Você é jovem. Mamãe, você não entende. Eu devo a minha vida a ele. Muito bem, meu filho. Nós podemos colocá-lo numa casa, pagar, nós somos ricos. Mamãe, não é questão de dinheiro. Eu tenho uma dívida de amor para com ele.
Eu sei, meu filho. Nós vamos preparar uma festa para você. E vamos providenciar interná-lo em uma casa de ortopedia, de traumatologia. Ele terá todo o conforto. Muito obrigado, mamãe. E ele não foi. Os pais ficaram preocupados. Vieram a New York, consultaram o exército e souberam onde ele estivera hospedado. Correram lá. Ele não estava mais ali. Suicidara-se. Foi o que o dono do hotel disse. Ele estava no necrotério para ser identificado. Os pais correram ao necrotério. E quando tiraram a queima do congelador, quase caíram. Seu filho era cego da vista direita. A bomba lhe havia arrancado o braço, havia arrancado a perna. Então, como não havia lugar para ir em casa, senão para um modelo de uma pessoa vazia, bípede, com olho de lince e com mãos para apedrejar, ele, sem nenhuma estrutura, depois da guerra do Vietnã, optou pelo suicídio. Por causa do desamor. Da mesma forma, um cego que morava em uma cidade próxima, diariamente voltava para casa com a sua bengala e sabia onde era a rua, porque na esquina havia um arbusto. Ele batia, dobrava à direita, a terceira casa era a sua. Ele viveu perfeitamente. Mas era já o período de inverno, e ele veio com a bengala e continuou. Não encontrou o arbusto e continuou. E quando se deu conta, ele estava numa ponte distante. A ponte que unia os dois lados da cidade, separados por um rio caudaloso. Quando ele se viu na ponte, o frio, o vento e naturalmente a névoa densa, ele parou e não sabia a direção. Perdeu o contato para lá, para cá, onde estava a sua casa. Era um lugar por onde não passava ninguém naquele outono. Ele então ficou aflito, a expressão de horror, quando alguém lhe tocou no braço e com uma voz trêmula, voz de mulher, perguntou-lhe: está lhe acontecendo alguma coisa? Sim, eu estou perdido. Eu estou perdido. Eu moro na cidade, mas eu acho que arrancaram a árvore. A prefeitura havia arrancado a árvore. E ele perdeu o ponto de referência. Então a voz, ainda nervosa, disse: o senhor sabe o endereço? Sim, claro que eu sei o endereço. O senhor se importa que eu o leve até lá? Não, minha filha, eu até fico comovido. Você mora aqui? Moro, sim, senhor, eu também sou da cidade. Segurou-o pela mão e levou. Quando chegou à porta, e ele pegou na escada dos 3 degraus que levava à entrada, ele disse: oh, graças a Deus, muito obrigado, minha filha, porque você me trouxe de volta para casa. Ela disse: não, senhor, muito obrigado ao senhor. Mas por quê? O senhor acaba de salvar a minha vida. Eu tive uma rusga com meu namorado, então eu avancei para a ponte para me matar. Quem ia encontrar o meu corpo? Quem ia tentar me salvar? Na hora que eu ia pular a burada da ponte, eu vi o senhor tão atordoado, que eu disse: bem, eu posso morrer mais tarde. Vou ajudar esse. E aí, enquanto eu trazia o senhor para cá, eu vi quanto eu era fútil, quanto o meu falso problema não era problema, como eu era egoísta e mesquinha. Muito obrigado, porque o senhor acaba de salvar a minha vida. Eu não amava meu namorado, o que eu tinha com ele era sexo. E o sexo eu posso ter com qualquer um. Então, obrigado pelo seu amor à vida. E ele, por você me ter ajudado, você tem a vida salva. Quem é tão pobre que não pode amar? Quem é tão destituído de valores que não pode perdoar? Que não pode compreender? Que não pode desculpar? Se você não tem forças para perdoar, pelo menos desculpe. Dê o direito ao outro de haver errado, como você também já errou várias vezes.
Mas ame. E se alguém o odiar, ame-o mais, porque ele está doente e não sabe. Porque amar a quem está bem é negociar com o amor. Retribuir a quem nos trata bem são vantagens daqueles que investem no amor interesseiro. Mas amar a quem não gosta de nós é uma sinfonia de vida que nos devemos disputar pela honra de ter consciência. Então, o Livro dos Espíritos, na questão 621, esclarece a pergunta de Allan Kardec. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Com esta consciência de amor, a certeza da imortalidade, que tendo o poema da caridade em nossos corações, avancemos. Estes são dias muito difíceis, mas não são maus. Um grande psicólogo norte-americano esteve mostrando como a sociedade de ontem era mais perversa, era mais cruel, como maltratava os animais, como nós hoje somos ainda insanos, mas já temos aqueles amigos protetores dos animais, os ecologistas, os amantes da natureza, os que nos dedicamos à solidariedade, os que trabalhamos em ONGs. Há mais amor na terra do que ódio. Ocorre que os grandes veículos da mídia preferem vender aberração e nós gostamos de comprá-la. Bem poucos aqui, antes de dormir, não ligam o Jornal Internacional para ficar intoxicado e desdobrar-se do corpo para as regiões pútridas, nas quais somos lançados pela informação destrutiva. Bem poucos de nós que temos televisão no quarto, olhamos para ela dizendo assim: tchau, Bela, agora mesmo eu vou orar para ir para o reino dos céus, você fique aí no inferno mesmo. Então, apesar de todas as conjunturas, honremo-nos por estarmos aqui nesta hora e digamos: meu Deus, enquanto outros reclamam, blasfemam e necessitam de apoio, eu te quero dizer que eu não. Quero dizer-te que eu amo a vida, que para mim é bela, é consentida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra, o mar. Que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor. Mas diante da minha visão, eu detecto cegos que caminham na escuridão, que tropeçam na multidão, que choram na solidão. Por eles eu oro e a ti eu imploro com miseração, porque eu sei que depois desta lida da outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus. Ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do olmeiro, as lágrimas que choram, os olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça cantar, a melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. A melodia do boiadeiro, na voz do cancioneiro. Porém, diante dos ouvidos que me permitem escutar, eu detecto da terra os surdos, porque me ponho a orar, porque eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles escutarão. Muito obrigado pela minha voz, mas também pela voz que canta, que ama, que ensina, que alfabetiza, que legisla, que trauteia uma canção e o teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar-te por aqueles que padecem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles cantarão. Muito obrigado pelas minhas mãos, mãos que aram,
mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura, mãos que libertam da amargura, mãos que apertam mãos dos adeuses, que limpam feridas, que enxugam lágrimas e suores das vidas, pelas mãos de psicografias, de poesias, de cirurgias, de sinfonias, pelas mãos que atendem a velhice, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso movimentar. Diante do meu corpo perfeito eu te quero rogar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, paralisados, que se não podem movimentar, eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles bailarão. Obrigado por fim pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante que seja um duplex, uma mansão, ou uma tapera, uma favela, um ninho, um grapato de dor, uma casa no caminho, seja lá o que for, mas que dentro dele exista a figura do amor. Amor de mãe, ou de pai, de mulher, ou de marido, de filho, ou de irmão. A presença de um amigo, alguém que nos dê a mão, porque é muito triste viver na solidão, pelo menos a companhia de um cão. Mas se eu não tiver ninguém para me amar, nem um teto para me agasalhar, ou uma cama para repousar, nem aí reclamarei, porque eu te tenho a ti, e te quero dizer obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em ti, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pela sua atenção. Muito obrigado, senhores.